Houve uma camada de estresse que saiu de dentro de mim depois que eu fui morar no exterior, que eu não sabia que ela existia. Eu sabia de certas camadas de estresse. Por exemplo, como mulher, a preocupação de sair na rua vestido assim, ou assado, e se alguém vai mexer comigo ou não vai mexer comigo, como que eu posso me proteger, etc. Eu sempre tive essas preocupações. Mas tem outras coisas que a gente nem percebe. Quer ver uma coisa que é uma camada de estresse que o brasileiro tá muito acostumado? É uma coisa besta. Cancelar linha de telefone ou internet pra você trocar. E você já sabe que a hora que você for cancelar... Judite! Você vai se irritar tanto, você vai ter que chamar a Judite. E é aquela coisa que você fala, o normal é eu ter que me irritar. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ela é cidadã canadense e professora de inglês há mais de 20 anos. Giovanna Barino, aqui nesse episódio do VDcast, ajuda as pessoas a realizarem o sonho de morar fora, já que ela é especialista em provas para quem quer morar lá no Canadá. Conta aí, Giovanna. Conta pra galera do VDcast quem é você. Cara, só aproveitando para agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui, mas você resumiu muito bem. Eu sou professora de inglês há mais de 20 anos, eu sou especialista em provas, sendo mais específica provas como o IELTS e o CELPIP, que são provas utilizadas para fins de imigração no Canadá, mas eu sou especialista em várias provas, então eu ajudo pessoas também que estão buscando melhorar o inglês delas e passarem provas para fazer uma universidade, seja um college, um MBA, um mestrado, um doutorado no exterior, seja Estados Unidos, Canadá. Não só Canadá. Irlanda, Austrália. Já tive alunos de tudo quanto é lugar do mundo, países que falam inglês, né, e que precisavam dessas provas para realizar ali algum objetivo, seja entrada numa universidade, num college, o que fosse necessário para eles, ou realmente a aprovação ali na imigração. E essa é a minha especialidade hoje em dia. Que maneiro. Falei de Canadá porque você mora lá, né? Mas às vezes a mesma prova, ele consegue se posicionar nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Austrália, a mesma prova? Sim, principalmente se falando de IELTS, é uma prova internacional que tem que a gente chama de padrão ouro. Na verdade, foi uma das primeiras provas de inglês para validar o seu nível de inglês criadas no mundo. Ela é muito mais antiga que eu, inclusive. E é uma prova que tá aí e tem realmente uma certificação que você consegue estar entrando num college na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. A maioria das universidades aceita essa prova. E aí tem algumas especificidades quando é pro fim de imigração, né? E aí a gente teria alguns formatos um pouquinho diferentes da prova, que quem estiver me seguindo vai conseguir entender melhor e vai ter mais detalhes, mas a gente consegue realmente estabelecer um vínculo entre esse desenvolvimento do inglês e a pessoa ter um sucesso morando fora, entendeu? Eu acredito que você consegue ajudar nos dois lados, porque você tem a parte técnica da coisa, por ser professora de inglês, por ser especializada nesses exames, nessas provas, nesses testes. Só que o fato de você morar lá, você mostra muito lá no seu perfil, né, Casal Nerd no Canadá, lá você consegue mostrar o dia a dia. O que tem de bom, o que tem de não tão bom assim, né? Porque nem tudo são flores, né? De morar fora. Com certeza. Você mostra a verdade de como é que é a realidade. Há quanto tempo que você mora fora e como foi isso pra você? Cara, essa é uma história que as pessoas duvidam até muito de como que realmente aconteceu, mas eu já fui pro Canadá com um green card canadense como se fosse em mãos. Que legal. Então, do Brasil, eu já saí com esse documento que me permitia morar, estudar, trabalhar, fazer tudo como se eu já fosse uma cidadã canadense, porque o green card é um passo antes de você ser cidadão, Sim. Mas é um passo que te dá total liberdade naquele país. E a gente já fez o processo dessa forma, chegando lá no Canadá como residentes permanentes, que é o nome oficial do Green Card. E com isso, a nossa chegada, eu devo até dizer que assim, a adaptação, esse processo todo que costuma ser um processo muito difícil, foi muito mais leve pra gente. Principalmente porque a gente tem o domínio do inglês. Então, eu ter o domínio do inglês possibilitou que eu chegasse lá e não sofresse um impacto tão grande. Total. Eu já sabia como que eu ia lidar com o banco, eu ia no mercado e eu não ia ter nenhuma dificuldade. Se eu precisava perguntar alguma coisa, era fácil de perguntar. Nunca tive nenhuma barreira nesse sentido. As coisas que acabavam sendo mais, assim, a gente precisa adaptar, né? Sim. É o frio, como que se veste, 15 mil camadas. Você olha pra fora, tá sol, você sai, luz de geladeira, entendeu? Você não sabe exatamente a temperatura que você tá enfrentando. Então,
essa parte você vai acostumando ao longo do tempo. Hoje já tem 6 anos e meio que eu moro no Canadá. Total adaptada, né? 100%, assim... Deve ficar confuso aqui no Brasil. Eu cheguei... Eu cheguei tem, 24 horas. E ao mesmo tempo que, assim, a gente olha e fala assim, nossa, muita coisa tá parecida. E eu sou daqui do Rio, né? Nasci aqui. Então eu olho e falo assim, cara, eu lembro disso, eu lembro daquilo e tudo mais. Outras coisas, né? Eu olho e falo assim, nossa, que saudade daquela coisa do Canadá, já só tem 24 horas, né? Sim. Então a gente tem esse impacto diferente. Com 6 anos e meio lá, além de eu já ter chegado como residente permanente, ter diminuído, vamos dizer assim, encurtado um pouco o processo, Sim. eu já sou cidadã canadense, já tem mais de 1 ano e meio, então já chego aqui com meu passaporte, já resolvo tudo fácil, né? Então eu hoje tenho muito mais liberdade geográfica, o meu passaporte canadense é fortíssimo. Temos aí, temos a situação da dupla cidadania, né? E a gente consegue com isso hoje viajar, eu consigo viajar muito mais. Eu tô realizando meus sonhos todos de viajar, fui pro Japão Que esse massa. ano, fiz várias coisas que... Ainda mais na minha realidade de professora no Brasil, eu dificilmente faria. Quando que, como professora no Brasil, eu conseguiria viajar para o Japão? E eu não passei poucos dias, eu passei 10 dias no Japão. E é um local, né, que tem um custo um pouquinho mais alto para se ir do Brasil. E mesmo estando no Canadá e sendo um pouquinho mais barata a passagem, é um local que é considerado um local mais caro para se visitar. É do outro lado do mundo. Tipo, não tem como você ir pra um lugar mais longe, não. Não tem. Eu não fui pro Japão ainda, fui pra Fiji, que é ali pertinho, né? Mas, cara, é longe demais. Eu penso esse negócio longe. Eu quero ir pro Japão, porque é mais longe ainda, eu acho. Mas eu acho que, assim, fazendo um parênteses, além de ser longe, tem uma questão de que a cultura é muito diferente, É quase né? um outro planeta. Eu tenho dúvida se não é um outro planeta. Olha, de uma certa forma né? Pra quem tá no Brasil e não tá acostumado com certas coisas, você se sente realmente em outro planeta. Porque eu que já cheguei no Canadá, e eu olhava assim, nossa, no SkyTrain, né, que é o metrô que a gente tem lá em Vancouver, no SkyTrain, a gente... não tem ninguém falando, é um silêncio, as pessoas entram, ficam quietinhas, saem, ninguém faz barulho. E eu lembro quanto que isso me impactou 6 anos atrás. Tipo, nossa... No Brasil é tudo tão barulhento o tempo todo e aqui é tanto silêncio. E eu fui pro Japão, tem 6 meses, basicamente, ou seja, já tinha 6 anos que eu tava no Canadá, e me impactou de novo o nível de silêncio. Eu falei, que é um nível extra de silêncio, né? O silêncio pode aumentar ou diminuir de volume. Exatamente. Tem silêncio que é ensurdecedor, né? Tem níveis, camadas de silêncio. É assim, e realmente a organização e tudo mais. Então, é uma coisa que eu acho que o brasileiro sente muito impacto toda vez que ele vai pra outro país. Ele vai pra Europa, ele vai para os Estados Unidos, ele vai para o Canadá, ele olha e fala assim, nossa, tudo é organizado, tudo funciona, as coisas funcionam no horário, como que pode isso? Eu não tô entendendo. E aí, você vai para um país que é ainda mais certinho com o horário, né? Tipo, o Japão, você se impressiona mais ainda. Então, eu acho que todo brasileiro que sai daqui e vai direto pro Japão, fica essa loucura. E eu sei que o brasileiro que daqui vai pra Flórida fazer uma viagem na Disney, já fica aquele encantamento, né? Aquele brilho nos olhos, que foi, inclusive, uma das coisas que fez a gente resolver mudar de país. Na nossa lua de mel, a gente foi pra Flórida. E quando a gente tava lá, né, aquela coisa, vamos na Disney e tudo mais, a gente, nossa, tudo funciona aqui, tudo é maravilhoso. O que a gente tá fazendo no Brasil? A gente é tão certinho com as coisas, com o horário, com isso, com aquilo. Acho que a gente não se encaixa muito com alguns aspectos da cultura brasileira. Talvez a gente devia tentar ir pra fora. Que é uma loucura. Vamos falar real, é uma loucura. Só que como a gente, pelo menos eu e você, a gente nasceu aqui, a gente acha que é normal, né? Sim. Nossa, eu lembro quando eu fui pra Suíça. Eu tava em Genebra. E aí eu fui pegar o tram. É tipo um metrô, só que em cima da terra. É um trenzinho, né? E aí, no ponto, tem os horários. E aí eu sabia lá que eu tinha que pegar o ônibus de 8 e pouca, né? Só que aí eu cheguei lá, tava lá escrito 8:06. Falei, não é possível. Eu vi 8:06. Falei, será que é um código? Tipo, tem alguma coisa? O que isso quer dizer? Será que é a linha? Porque aqui tem o 220, né? 229, eu lembro. Só que, como assim? 8:06. Aí eu fiquei lá, beleza. Aí adivinha. 8:06. 8:06 apareceu o trem. Falei,
meu Deus. Cara, pra mim foi uma coisa muito disruptiva. Tipo, como assim? Eles colocam um horário e aí nesse horário aparece o ônibus, o trem. Isso não existe no metrôzão da linha 2 aqui. Cara, não é assim não, cara. Pelo amor de Deus. E é uma coisa que a gente se acostuma, como você falou, que é normal. E tem várias coisas que a gente normaliza no Brasil, que quando a gente vai pro exterior, a gente vê que não é normal, né? Essa questão dos atrasos de transporte público, dessa coisa toda de você não saber exatamente a hora que vai passar, isso não é uma coisa que é normal no Canadá. Tem a mesma plaquinha lá no ônibus, horário, com todos os horários. E a pessoa passa na hora e tá certo. Exato. E ao mesmo tempo, se tiver algum atraso, isso tá notificado. Você começa a receber aviso. E o atraso às vezes é tipo 2 minutos. É tipo 5 minutos. E aqui, se atrasar 20 minutos, ninguém nem te avisou. Você só tá atrasado, né? Fazer o quê? E era um desespero pra mim, porque eu lembro que eu ia de ônibus pra faculdade e tem um lance, leva um tempo pro ônibus passar. E eu podia chegar lá e o ônibus chegar também. Ou eu podia chegar lá e o ônibus ter acabado de passar. Nossa. Quantas vezes eu não corria atrás do ônibus? Porque se eu perdesse aquele ônibus, sei lá quando é que ia vir o outro. Ou se viria, né? Porque tinha uma sensação de, será que nunca mais vai vir? Tipo, só que lá fora não tem isso, né? E o pessoal fala, a gente pega pesado com o Brasil. Não, a gente não pega pesado com o Brasil, não. É porque não funciona. É uma bizarrice. E quando você compara com um sistema, em um modelo, um formato que funciona, é assustadora a diferença. Eu lembro que nessa mesma viagem pra Suíça, eu peguei, tipo, um iogurte, alguma coisa assim, e eu abri o iogurte, eu abri a tampa assim, adivinha o que aconteceu? A tampa saiu toda. Ah, não rasgou no meio? Não rasgou no meio. Olha só. Não foi um desafio pra tentar tirar na lateral ali e fica um negócio meio papel. E aí eu escrevi um texto sobre isso na época, falando o quanto que a gente é descrente das coisas. E tudo começa na tampa do iogurte. Porque a gente aprendeu que você abrir o iogurte não quer dizer que vai dar certo, não. Você tem alguma chance da tampa sair ou tem uma chance de causar uma confusão ali. E se na tampa do iogurte, quando começa o seu dia, você já não tem a certeza, e quando você vai pegar um ônibus tem menos ainda, cara, o que é certo pra gente, entendeu? Doideira, cara. Quanto que isso mexe na gente como cultura, como pessoa? Eu, inclusive, acrescento isso lá pros meus seguidores lá no Casal Nerd no Canadá e falo muito sobre a questão do estresse invisível, que as pessoas não sabem que elas estão sofrendo. Isso! Houve uma camada de estresse que saiu de dentro de mim depois que eu fui morar no exterior, que eu não sabia que ela existia. Eu sabia de certas camadas de estresse. Por exemplo, como mulher, a preocupação de sair na rua vestido assim ou assado, e se alguém vai mexer comigo ou não vai mexer comigo, como que eu posso me proteger, etc. Eu sempre tive essas preocupações. Mas tem outras coisas que a gente nem percebe. Quer ver uma coisa que é uma camada de estresse que o brasileiro está muito acostumado? É uma coisa besta. Cancelar linha de telefone ou internet para você trocar. E você já sabe que a hora que você for cancelar... Judite. Você vai se irritar tanto, você vai ter que chamar a Judite. E é aquela coisa que você fala... O normal é eu ter que me irritar. Então, eu lembro quando eu fui trocar do meu primeiro apartamento lá no Canadá. A gente tava saindo de era um quarto e um banheiro. O apartamento, primeiro que a gente morou, não tinha nem máquina de lavar e secar dentro do apartamento. O perrengue existe, né? Era o perrengue lá do início. Tipo, tinha que descer no basement, né? No subsolo. Tinha um monte de máquina de lavar, assim, e secar. E aí a gente tinha que botar as moedinhas, ou tinha um cartãozinho, que já tá mais tecnológico pra quem era morador, e colocar, né, a nossa roupa pra lavar e secar. E todo dia, uma vez por semana, pelo menos, descia pra colocar roupa, subia, aí depois tinha que descer de novo pra botar pra secar, todo aquele rolê. E a gente foi pra um apartamento que ia ter a máquina de lavar e secar, era 2 quartos, 2 banheiros, mais confortável. E eu falei, cara, nesse outro prédio não tem essa companhia de internet que eu uso aqui nesse prédio, eu vou ter que cancelar. E aí eu já liguei assim... Pegou um ar, falou, é agora. É agora, vou usar Separou todo um tempo na agenda só pra atender, né? Exatamente, só pra ligar, eu falei, não, beleza, eu tenho 40 minutos aqui, eu vou ligar, acho que em 40 minutos, quem sabe dá pra resolver, que eu tô no Canadá, ainda dei bastante tempo. Aí eu liguei, falei, olha, preciso cancelar. Aí o rapaz me perguntou, por que você precisa cancelar? Eu falei, porque eu tô mudando de prédio e vocês não atendem essa localidade. Ele falou, tá bom. Como estamos na metade do mês, a gente vai mandar pra sua casa um cheque do estorno do valor do restante do mês e a sua linha já está desconectada. Eu falei, acabou? Ele falou, acabou. A gente não vai ter que brigar, não? Bater uma boca aqui, uma discussão? Você não precisa de mais nada? Ele, não. Sabe quando você desliga o telefone e você fica... Que loucura. Dá aquele momento assim, você fala, eu não precisava me irritar pra conseguir desligar a minha internet e fazer outra conta? Não precisava.
E é aquele momento que vira, assim, a chave na sua cabeça de, tipo, ainda por cima, esse cara tá me falando que ele vai me devolver metade do meu dinheiro porque eu não usei. Você nem pediu também. Eu não pedi. Ele já... Porque o certo é o que é certo e é o que vai ser feito. E chegou cultura, né? o cheque no correio. E era verdade o que ele falou. E era verdade. Inacreditável. E eu depositei na minha conta. E eu fiquei assim... Eu não precisei chorar, implorar, gritar, ficar meia hora no telefone, pedir pra falar com o supervisor. Não. A vida poderia ser tão mais fácil. E aí você tira essa camada de estresse e você descobre que você tem tempo pra se dedicar a muito mais coisa. Total. Eu tenho certeza, inclusive, que o meu negócio no digital cresceu o tanto que cresceu e existe da forma que existe, porque eu pude tirar toda essa camada de estresse da minha vida a partir do momento que eu fui pro Canadá e eu pude começar o meu negócio, porque eu comecei a partir de lá. Que maravilhoso. E olha, vou falar uma coisa, eu viajo muito, eu já fui para mais de 50 países. E quando eu vou para qualquer país praticamente, mas especificamente Estados Unidos, que eu vou muito, eu levo uns 2 dias para parar de olhar por cima do meu ombro. Porque, cara, eu sou carioca, né? Então... Somos dois. E assim, a gente tá gravando, só pra explicar pra galera, ela falou do Rio. Conta aí, o que tá acontecendo? Por que a gente tá aqui hoje? Cara, a gente vai ter um evento, né? O nosso Master Day. Amanhã. Primeira vez, depois de 3 anos, a gente se conheceu pessoalmente agora, por hoje, meia hora. E, ao mesmo tempo, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? 2020, né? A gente tá gravando isso aqui, quase dezembro de 2023, né? Novembro, quase dezembro, né? Que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje. Tá faltando uns diazinhos só. Pra virar dezembro. Mesmo, mas é isso. Final de novembro de 2023. E a gente se conheceu em 2020, né? A gente pode contar um pouquinho dessa história, mas só pra voltar, a gente tá no Rio por causa do evento que vai ser amanhã. Você veio do Canadá pro evento. Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz, porque no último você perdeu. Mas beleza. Olha... Eu cheguei aqui ontem também. E eu fui na casa da minha mãe, que é na Tijuca. No apartamento, encontrei a minha mãe, encontrei meu irmão. Foi aniversário recente do meu irmão, que é de novembro. Foi ótimo. Só que, cara, eu fui na rua, eu fui num café encontrar um amigo meu. Cara, eu tive que correr na rua. Eu tive medo, sacou? E tive que correr. E, cara, eu sou nascido e criado na Tijuca. Então, eu aprendi que eu tenho que olhar em volta. Eu aprendi que eu tenho que saber quem é que tá do outro lado da rua, quantas pessoas são. Eu tenho que estar atento o tempo inteiro. E aí, quando eu chego nos Estados Unidos, eu continuo com esse alerta ligado, sabe? E leva um tempo pra eu falar, cara, por que eu tô olhando em cima do ombro se a pessoa mais perigosa da rua sou eu? Sabe? Então leva um tempo pra desligar. E aí, a sacada que vem, né? Underline, tá por baixo. Cara... É o quanto de energia, quanto de ATP, né? Eu tô gastando, quanto quanto da minha consciência, quanto da minha força de vontade, quanto do meu humor, quanto da minha sagacidade, quanto do meu brilho, quanto da minha inocência, quanto da minha energia eu não tô gastando só pra me manter vivo num ambiente que é inóspito. Exatamente. E vai ter gente que vai ouvir a gente e vai querer até cancelar. Tá falando que o Brasil é inóspito, não é pra amadores, não sei o quê. Cara, as pessoas não entendem que a gente normalizou o absurdo. Eu acho que a pessoa que vê a gente falando sobre isso e fica muito preocupada de que a gente não gosta do Brasil ou tá falando que o Brasil é isso ou aquilo, ela não entende que existe essa camada de estresse, porque é como um peixe que tá na água. Isso, não tem como perceber. Ele não sabe que tem água. Eu só percebi quando eu saí. Exato. Mas o que eu não tenho como medir, Giovana, é o quanto que isso me machucou já. Porque era o meu padrão, era o meu normal. Então, isso me lembra muito um filme, um vídeo no YouTube que viralizou, que é uma corrida entre jovens. Você sabe qual é? Sei. Tem uma corrida lá de 100 metros. Mas aí a galera não começa todo mundo no mesmo ponto, né? E é muito interessante esse vídeo. É muito maravilhoso, porque explica o lance do handicap, né? Isso. E explica que, cara, a gente tá na vida e eu sou o cara que acredita nas plenas capacidades. Eu sou o cara que acredita que sempre tem alguém com mais privilégio que a gente que tá indo pior que a gente. Sim. Mas sempre também tem alguém que teve menos privilégio, era mais improvável, que tá melhor do que a gente, beleza? Mas esse vídeo mostra o quanto que o nível do terreno não é igual. Exato. Então, só pra explicar pra galera, cara, se eu tiver errado, me explica um pouco, pode me corrigir. Mas a galera começa na corrida, tipo uma corrida de colégio, assim, a galera ali, de faculdade, eu acho. E aí, antes do juiz apitar e começar a corrida, ele fala assim, calma aí.
Quem aí teve que trabalhar pra sustentar, pra ajudar em casa? Enquanto estava estudando na universidade. Enquanto estava na universidade. Dá 10 passos pra trás. Se você é mulher, porque tem que lidar com medo de um monte de coisa que o homem nunca vai entender. Eu imagino, mas eu nunca vou entender. Eu consigo saber que existe, mas eu não tenho, por maior empatia que eu tenho, eu não consigo imaginar o que é. Então, se você é mulher e quando você anda na rua sozinha, você tem medo, dá 50 passos pra trás. Sacou? Se você faz parte de alguma minoria, mais passos pra trás. E aí, então agora vai, corre! E aí quem ganha é o cara que teve menos deságio ali, né? Tipo, menos prejudicado. Assim, não é o cara que corre mais, não. É o cara que só não foi destruído pela vida e pelas condições e circunstâncias. Ele não começou de trás, né? Ele começou de um ponto zero, em vez do menos 15. Isso, o cara que só não foi atrapalhado, sacou? E o cara fala, meus pais não fizeram nada por mim, não. Cala a boca, cara, tu teve pai, cara. Exato. Ainda tem esse ponto. E é muito bom que nesse vídeo, cara. Um dos momentos é tipo assim, pode ficar quem teve os dois pais, o pai e a mãe. Se você foi criado só pela sua mãe ou só pelo seu pai, dá tantos passos pra trás. E aí você olha e fala assim, então eu ter tido o meu pai e a minha mãe foi um privilégio. Claro, e eu não percebia. Sim. É óbvio que sim. Tem gente que não conhece. Não sabe quem é. Na certidão não tem o nome do cara. Exato. Tem noção. Então, só que a gente toma por garantido tudo e vai seguindo, né? Exatamente. E a gente normaliza que... Porque ainda tem aquela crença na sociedade de tipo assim, isso aqui é o normal esperado. O normal esperado é ter os dois pais. O normal esperado é que você foi pra escola. O normal esperado é que você... Nananana. Padrão, né? É o padrão. Só que... Quantos de nós realmente, de verdade, tivemos esse padrão bem estabelecido a vida inteira? Entendeu? E no Brasil, a gente vê que ainda é um pouquinho mais desigual. E aí, até para trazer um exemplo, assim, falando de exterior. Falando do Canadá, em especial, o sistema todo de educação pública para as crianças é gratuito, é público. E você coloca lá o seu filho a partir dos 5 ou 6 anos de idade, dependendo da província, porque alguns estados começam antes, outros depois. Você coloca o seu filho no sistema de educação e ele vai até ele ir para a faculdade. Na faculdade ele vai ter que pagar, porque é assim que funciona na América do Norte. Mas antes disso, ele está 100% lá na nossa educação pública, além de ter saúde pública também, que é gratuita, e ele está garantido naquilo ali. O governo ainda te fornece ajuda para a quantidade de filhos que você tiver para te ajudar a pagar o material escolar. Ele te fornece e, assim, a escola já é pública, né? Então, todo mundo tá ali pagando os seus impostos para que funcione. E não tem essa coisa de, mas não tem uma escola particular que é melhor? Não. Porque não existe, né? Porque a escola... Porque não precisa existir, né? Que doideira isso. Olha, e o pensamento é exatamente isso. Se tivesse uma escola particular que fosse melhor e as pessoas que têm dinheiro colocassem os filhos lá, a gente ia acabar sucateando a escola pública. Então, a gente não quer que isso aconteça. A sociedade não quer que isso aconteça. Porque eles entendem a importância das pessoas que têm mais condição financeira ou que têm menos condição financeira estarem estudando na mesma escola. Porque isso acaba nivelando no futuro. E você consegue depois olhar e falar assim, nossa, eu conhecia fulaninho que é filho do não sei quem, que não sei que lá, que tinha isso e aquilo, e hoje a gente trabalha juntos. Hoje eu sou chefe dele, ou ele é meu chefe, ou qualquer... E isso acontece com muito mais facilidade na sociedade. Então, isso também, olha só como você tá nivelando ali todo mundo de uma forma mais igualitária, em vez de estar tendo certos privilégios que só podem ser comprados por dinheiro. Isso. E eu gosto muito daquilo que você fala, que assim, tem coisas que custam apenas dinheiro. Que você sempre fala, que eu amo essa frase. Mas, e quando o dinheiro é a coisa que é mais importante de você conseguir e você não consegue ele? Como é que você faz para se nivelar e para conseguir dar um futuro melhor para os seus filhos? Para suas futuras gerações. Às vezes você precisa ir para outro lugar, e foi o lugar que eu me encontrei. Eu olhava e falava, poxa, estudei tanto, me dediquei tanto, fiz tudo isso, falo inglês fluente, sou extremamente capaz, fiz um mestrado, e eu não consigo sair desse lugar de estar trabalhando, nossa, muitas horas por dia. Eu cheguei em uma época a ter 3 empregos em 3 escolas diferentes. Eu trabalhava de segunda a sábado, meio-dia, todos os dias, final de semana. Eu não trabalhava de segunda a sábado, tipo, quando dá 6 horas você vai pra casa. Não, o professor dá aula até 9h30 da noite. Começa às 6 da manhã e vai até as 9h30 da noite. No sábado começa de novo, às 8 da manhã e vai pelo menos até meio-dia. Então, assim, além disso, aluno particular, não sei o quê. Cara, chegava no final de semana eu só dormia. E aí, como que eu ia nivelar esse chão? Eu precisava fazer alguma coisa diferente do comum.
E eu não sou o tipo de pessoa que vou fazer uma coisa diferente do comum, porém que me coloca em uma situação de instabilidade. Eu preciso ter segurança. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não quero dar um passo em falso. Tem a ver com a minha característica. Eu sei que tem gente que tem mais sensibilidade ao risco, é o meu caso, e tem gente que vai arriscar mesmo e tudo bem. E por isso, quando eu fui procurar um país, eu procurei um país que eu conseguisse entender o processo de imigração e que eu conseguisse entender que de alguma forma eu ia conseguir me encaixar e eu ia poder ficar lá de forma legal. E quando Mas eu aí tem uma pergunta. O Canadá é menos subjetivo? É mais claro, por Sim. exemplo, do que os Estados Unidos? Não, é 100% mais claro. Ah, é? O processo de imigração no Canadá, ele tem critérios específicos, pré-requisitos que se você preencher a sua pontuação, eles fazem um sistema que vai te dando pontos, como se fosse um vestibular, vamos dizer assim, de acordo com as suas características. Eles sabem, na verdade, o que o país está precisando, falando de formação, e o que traz mais sucesso na imigração, que para ele significa sucesso na imigração, significa a pessoa ficar no país por 10 anos ou mais. Porque aí essa pessoa realmente trouxe a força de trabalho dela e tudo mais. Então, se eles impedem alguém de vir, é alguém que daria errado. Então, Exato. só tá poupando a pessoa do perrengue. Exato. Não é uma coisa de sei lá, deixar de lado ou rejeitar, não é isso, né? Não. Que poderoso, Eles Giovana. querem e eles realmente pesquisam. Eles têm os relatórios. Você entra no site de estatística do Canadá, eles têm todos os relatórios certinho. E aí, se o cara não consegue, ele sabe por que não conseguiu. Vamos dizer assim, Onde que ele não pontuou? normalmente você consegue até perguntar, se você quiser, se teve uma negativa e você não concorda com isso, você consegue perguntar. Mas se você não chega na pontuação, você sabe exatamente onde você não chegou. Então você tem todos os critérios, a sua idade, a sua escolaridade, o nível de inglês, que é um dos critérios, junto com a sua escolaridade, que mais dá pontos para o processo de imigração. Então, quando eu falo de imigração canadense, o inglês, ele inclusive dá pontos extras, pontos bônus, dependendo da quantidade de nota que você consegue tirar. Então, quando eu fui explicando isso na internet, eu fui mostrando, gente, eu já saí do Brasil com o meu green card canadense na mão. Por causa do inglês, Por causa do inglês, principalmente. Eu tinha um mestrado também que ajudou ali, que dá uns pontos extras junto com a educação, né? Mas o inglês foi essencial para ter essa pontuação extra. E se não fosse isso, eu não sei o que seria da minha... Eu ia estar provavelmente no mesmo lugar que eu estava antes. Olhando por cima dos ombros. Não, e... Com a tampa do iogurte. Exatamente. E talvez ainda pior, porque eu Sem vejo ter feito que... seu negócio, talvez. Isso. Meu Deus. Por que eu ia entrar nesse ponto? Durante a pandemia, falando principalmente desse momento que foi tão difícil, a maioria dos cursos de inglês, tanto no Canadá quanto aqui no Brasil, eles tiveram muita demissão. Eles não precisavam da quantidade de professor que eles tinham antes. Eles não davam conta também de manter a galera. E aí entra o ponto. Cara, eu saí antes disso, 1 ano e meio antes da pandemia. Sem saber, ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém poderia esperar. E eu saí assim com medo danado, né? Porque tô largando aqui o meu emprego garantido no Canadá, que eu já tinha numas escolas, que era o meu salário garantido, pra uma coisa que eu não sei se vai dar certo. E você é avessa a risco. Eu você sou gosta super. da segurança. Como é que foi isso, Gi? Cara, eu vou até dar um pouco mais de detalhes. Eu tinha 1 ano já que eu tava no Canadá. Eu tava já com o meu blog, que foi onde eu comecei, com o meu Instagram do Casal Nerd no Canadá. E eu já tinha uma quantidade de alunos tão gigante e gente querendo fazer aula comigo. E na época eu dava aula particular ainda. E aí, era assim, se você entrasse em contato comigo hoje, eu tinha um horário pra você daqui 6 meses. Não. E você tinha que pagar hoje. Senão eu não conseguia legal. garantir o seu lugar. Então, nesse fluxo, eu perdia muitos alunos. E eu estava começando a montar um curso, realmente já gravado, para eu conseguir também atender essas pessoas. Muitas vezes tinha dificuldade de horário com o pessoal da Austrália. Tem outros desencontros aí que foram me influenciando a O pessoal da fazer o Austrália é curso. complicado, um fuso muito esquisito, né? É um fuso, falando de Canadá, ainda por cima é difícil. Eu lembro que uma vez eu fechei uma aluna da Austrália, eu achei que era num dia, era no outro, porque era outro dia já. Nossa, foi uma loucura. Então, eu já perdi aluno por causa disso também. Ficou 6 meses e saiu porque era muito pesado. É muito confuso esse fuso. Não tem como um horário ser bom pra gente e pra eles ao mesmo tempo. Não tem. E aí, o gravado faz muita diferença. Que aí você abre esse escopo, né? Pra pessoa poder assistir na hora que ela quiser. E eu já tava gravando, o meu perfil tava crescendo, as coisas estavam acontecendo. E eu tive um negócio bizarro no meu olho direito. Eu comecei a ver uma bola. Assim, ó, se eu olhasse pra você, eu vi uma bola. Se eu olhasse ali, onde eu focava, eu vi uma bola. E passou uma semana, não Só ia no olho embora. direito?
só no direito. Mas eu fechava um, né? Mas se eu abrisse os dois, eu ia de qualquer forma. Sim. E aí eu falei assim, bem, vou no meu médico aqui no Canadá e tal. E todo mundo fala, porque a saúde pública no Canadá é pública, não é igual no Brasil, que você consegue ir no médico a hora que você quiser. Você tem que ir primeiro no seu médico de família pra ele te passar pra um especialista. O que, inclusive, faz muito sentido, né? 100%. Mas beleza. Mas não, nem vou entrar no mérito. E aí, não, então... Você escuta tanto antes de você chegar que a saúde é ruim, que é difícil de você ir no médico, que ninguém te refere pra especialista porque eles não querem, que tem muita fila, não. Eu cheguei no médico, ele olhou meu olho. Ele olhou pra mim e falou assim, eu queria que você fosse no oftalmologista agora. Eu olhei, ferrou, vou ficar cega. Você não tava esperando por essa, né? Não. Aí eu falei, mas... Olha só, tá quase terminando o dia. Ele, realmente, o consultório dela já vai fechar. Então, eu vou pedir pra minha assistente e minha secretária marcar pra você. Não deu 15 minutos, eles me ligaram do médico. A gente marcou pra você o primeiro horário, 6h30 da manhã. Você aparece lá. Dia seguinte. No dia seguinte. Aí eu já liguei pro meu marido chorando. Meu Deus. Já era. Tipo, nesse pânico. Fui no oftalmologista no outro dia, ela olhou e falou assim, olha, você tá com um negócio no olho que chama corioretinopatia serosa central. E eu tive que aprender esse nome em inglês, olha que legal. Como é que é? Central Serous Chorioretinopathy. Ok. Parabéns, né? Tipo, tem nome e sobrenome o negócio. E a moça olhou pra mim e falou assim, eu tô achando muito estranho, porque essa coisa, né, essa questão normalmente acontece com homens em posições de muito estresse acima dos 40 anos. Eu tinha 33. Como é que... E eu não sabia. E aí eu falei, cara, eu vou ter que escolher entre o meu trabalho com o meu perfil, com os meus alunos particulares e o meu trabalho fixo, porque não tá dando tempo. E eu tinha tanta aversão ao risco que pro meu trabalho fixo eu perguntei, eu posso ficar só de manhã? E aí, por sorte, eles falaram não. Uau. Você precisa ou ficar o dia inteiro ou não. Eu falei, então eu não vou ficar, porque eu preciso escolher a minha saúde. Nossa. E às vezes tem momentos que só a saúde empurra a gente pra fazer as coisas. Que maravilhoso. Gi, de lá pra cá, quantos alunos? Conta um pouco do resultado que você construiu. Cara, já são basicamente 6 anos, né, que eu tô no Canadá. E do processo dos cursos e tudo mais, a gente tem aí uns 5 anos e meio. Eu já tive mais de 4.500 alunas, então são mais de 4.500 alunas que já passaram pelos meus cursos. Eu tenho cursos voltados para inglês geral, né, para a pessoa melhorar o inglês, mesmo quem tá do zero ali, precisa evoluir o inglês para conseguir fazer uma imigração, um estudo fora e tudo mais, e tá sentindo esse desafio ali, a corda no pescoço, vamos dizer. Tenho cursos específicos para quem já tá no intermediário, mas sente que o inglês não tá naquela confiança. E normalmente a frase clássica de quem já tá no intermediário é: nossa, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar. E aí tem sempre essa frase clássica. Entendo, mas não falo. Mas não falo. E normalmente significa que tá preso no intermediário. E eu tenho esses 2 cursos, e esse do intermediário, inclusive, é sucesso, realmente, porque é difícil de você achar algo específico para um aluno que já tá no meio da caminhada. É porque o cara também não quer estudar o bar, ele não quer voltar pro chato, né? Exatamente. E eu pulo a parte chata, essa é a realidade. Nossa. A gente vai pro que é necessário. E a gente tem muito sucesso com os alunos de inglês geral, e eles costumam depois ir para os meus cursos de prova. Então, hoje, eu tenho o Amazing IELTS, que foca na prova do IELTS. E a gente tem também um curso, o Intensivão de CELPEP, que é uma prova específica para a imigração canadense e que recentemente passou a ser aplicada no Brasil. Que quando eu fiz meu processo, a única opção era o IELTS. Aqui do Brasil, né? E hoje a gente já tem o CELPEP sendo aplicado aqui no Brasil também, aqui no Rio, especificamente. Que massa. Então, eu tenho esse resultado todo. Muitos alunos que passaram tanto pelo inglês geral quanto pelos cursos de prova conseguiram as suas notas, conseguiram fazer o processo deles de imigração. Hoje estão no Canadá. Que massa. Você traqueia essa galera? Você sabe quantos? Você consegue acompanhar? Eu tenho números, vamos dizer assim... Não total, mas tem no mínimo tanto. Você consegue? Eu tenho aí um número, vamos dizer, de talvez 20 a 30% das pessoas que realmente me passam os resultados. Uau. E eu tenho ali uns 70%, talvez até um pouquinho... 60%, que às vezes, eu vou ser sincera, tá com medo de me passar o resultado, porque ainda não sabe se a imigração vai dar certo. Total. E aí eles estão com medo do empregador ficar sabendo, se aparecer na internet, sim. dele acabar perdendo o emprego aqui. Então, muitas vezes eu preciso esperar a pessoa já estar lá há algum tempo,
E Pra ela aí, poder falar. exato. Mas hoje eu já tenho muitas alunas e alunos que já estão no Canadá, já têm o PR, já estão no caminho da cidadania, me mandam mensagem sempre que tem uma etapa nova do processo que foi superada. E é muito gostoso esse momento de comemorar junto com elas, porque o inglês, pra mim, ele abre uma porta que não é uma porta de simplesmente eu falo inglês. Ou, eu posso viajar. Ele abre uma porta de uma vida completamente diferente. Uma nova possibilidade, né? O novo. Exato. Cara, que maravilhoso. Eu tô pensando aqui, né? Você trouxe um desafio, eu já fico buscando uma solução, né? Uhum. Existe algo no processo que você pode acompanhar ou aconselhar ou aliviar a ansiedade? Sim, e isso, na verdade, eu faço dentro da minha mentoria. Tá. Com os alunos. E a gente trabalha esse processo para aliviar essa ansiedade. Afinal, eu tenho um mestrado em psicologia também. A gente trabalha toda a parte do inglês juntos. E a gente trabalha esse processo de estar chegando lá, assim, as dúvidas que são muito comuns, né? Como é que eu vou fazer no meu aluguel? Você acha que esse lugar aqui é bom? O que eu deveria me preocupar quando eu vou fazer um seguro? Quando eu vou fazer minha matrícula num curso? Isso então, não tem nada a ver com inglês. Não. Mas você não era professora de inglês, menina? Eu sou professora de Então inglês. me explica que eu tô confuso. Mas é que tudo isso envolve também o inglês. Quando eu vou orientar a pessoa, você vai fazer tal prova. Aí a pessoa fala assim, mas é que eu não sei ainda que curso eu vou fazer. Eu falo, cara, você precisa decidir o curso. E começou a ter um movimento de tipo, eu não sei que curso. Tal fulaninho fala pra fazer esse, outro fulaninho fala pra fazer aquele. E às vezes o que as pessoas estão falando não é no melhor interesse do cliente. Empurrando uma coisa que eles às vezes não precisam. Que eles não precisam. E eu peguei pesado aqui só pra às vezes explicar pra galera. Eu entendo esse lance. Você não é só professora de inglês. E isso é uma das coisas que eu queria que a galera do VDcast entendesse. Vou até dar uma encarada. Se que o cara tá assistindo no YouTube vai poder ver. Olha, o negócio da Gi não é inglês. Ela é professora de inglês há 20 anos, mas o negócio dela é servir essas pessoas que precisam do inglês. Mas elas não precisam só do inglês. Elas precisam entender como é que funciona morar lá. Elas precisam entender a dinâmica. Então, às vezes, ela deixa de lado a posição dela como professora, ela pode me corrigir aqui, para se colocar como uma conselheira, se colocar como uma mentora em outras questões que extrapolam o inglês, mas tem a ver com aquele cliente. Né, Gi? Se a pessoa conseguir entender que o negócio dela não é a matéria dela, a expertise dela, mas sim cuidar de quem precisa daquilo, cara, o mundo de possibilidades que se abre é infinito. E o LTV, o lifetime value que ele pode criar é infinito, porque você não fica no raso, você pode ir para profundidade. Exatamente. E é engraçado, né? Como professor, eu sempre fiz isso. A gente sempre tem um over-delivery enorme. A gente sabe, e por isso eu busquei um mestrado em psicologia. Eu tenho consciência de que não tem como o aluno aprender nada se tem um entrave psicológico. Total. É impossível. E aí a pessoa vai falar pra mim, eu odeio inglês. Você não odeia inglês. O inglês em si não consegue fazer nada com você. É verdade. Mas alguém fez alguma coisa que te deixou traumatizado ou traumatizada e hoje você odeia inglês. Foi uma professora, foi uma viagem, foi alguma coisa assim. Eu não vou dizer nem necessariamente que ele acha. Ele realmente, naquele momento, ele sente que odeia o inglês. Tudo bem. Mas a gente pode tirar esse entrave e realmente aprender inglês de uma forma que vai ser saudável. Tanto que é uma das coisas que eu bato muito na tecla, tanto na mentoria quanto nos meus cursos. Vamos começar do ponto certo? Porque às vezes a pessoa quer começar do meio. Eu tenho aqui meu básico, mas eu quero fazer esse curso aqui do intermediário. Eu falo, cara, isso vai te frustrar. É que nem a gente falando aqui de digital, né? Você não teve um cliente, aí você quer ter 1000? Tem a galera que é assim. Como é que você vai ter 1000 se você não teve o primeiro? Sabe que eu tenho muito gente que quer ir no Master, que é o programa que você tá. Agora, não sei quanto que você abre ou não de resultado, mas é meu programa para quem faz mais de 7 dígitos. Tem gente que fala, pô, eu quero muito pro Master. Eu falo, beleza, mas você faz 7 dígitos? Não. Então vem pra mentoria. Não, mentoria não. Me aguarde no Master. Vê se eu ia poder falar isso pra você e doideira, o quanto que eu teria perdido
do meu processo de evolução se eu não tivesse feito o caminho que eu fiz, né? Passo a passo funciona, né? Funciona. Tanto, assim, até falando pra galera que não me conhece, né? Eu, quando comecei o meu processo, eu comecei dando as minhas aulas particulares, que era uma coisa que eu já fazia como professora. E quando a minha agenda lotou, eu falei, vou ter que gravar um curso. Mas eu não tinha feito nenhum curso de como gravava curso. Eu só dei a minha aula como eu dava sempre. Sim. E aí, eu gravei esse curso. E aí, o curso começou a dar certo. As pessoas foram indicando. E a coisa foi crescendo. E chegou um ponto, lá em 2020, que eu não entendia por quê. Porque 3 meses antes tinha batido a pandemia. Tinha sumido todos os clientes. De repente, começou a brotar cliente do chão. E eu falei, cara, eu preciso de alguém pra me orientar, porque eu vou meter os pés pelas mãos aqui, eu não sei o que eu tô fazendo. Até aqui eu consegui ir sozinha sem orientação, mas eu também poderia ter feito melhor, quem sabe se tivesse tido orientação, mas tudo bem. Foi aonde eu cheguei. Na época você tinha quantos alunos? Você estava com quantos resultados, mais ou menos? Eu lembro que eu entrei no primeiro grupo da mentoria, então eu não batia nem 6 dígitos. Eu batia 6 dígitos, mas eu não devia bater o 500.000, que era do primeiro grupo. Então eu tava lá, tipo assim, beleza, como que eu vou escalar isso aqui? Como que eu faço isso da forma que vai me custar menos tempo, porque tempo é a única coisa que não volta. Porque dinheiro a gente consegue ganhar mais, mas tempo, depois que foi, já era. Então eu pensei e comecei a procurar, comecei a caçar na internet. E quando eu vi várias pessoas que eu usava como referência, né, eram seus mentorados. Eu falei, pô, legal esse cara, vou começar a seguir. E aí num dia que eu tinha tido, tipo, muitos problemas, eu falei assim, peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Vamos ver se ele responde. E aí foi assim, né, entrei, então eu fiz primeiro o grupo de 0 a 500, depois eu fui pro grupo de 500 a 1 e agora eu tô aí no grupo acima de 1. Nossa. E isso é um período de 3 anos, é como se fosse 1 por ano, mas na verdade o primeiro grupo eu fiquei pouquíssimo tempo, acho que eu fiquei rápido, 6 meses, foi bem rápido. Então, a evolução que eu tive naqueles primeiros 6 meses, eu com certeza não teria tido. Porque conforme eu ia nas mentorias, eu fiz assim... A cabeça foi, né, abrindo e expandindo de uma forma absurda. E é, tipo, é até a mesma coisa quando a gente compara com o inglês, só pra fazer um paralelo. A pessoa que tá ali no 0, ela não consegue receber a informação de uma pessoa que tá no avançado. Eu posso te explicar até em português a informação do avançado, mas sabe que vai valer isso pra você? Não vai ter utilidade também, né? Mesmo que ela entenda, não vai conseguir aplicar, né? Porque tem tanta igual coisa... na música. A música tem muito isso também. Exato. É tanta coisa que precisa aplicar antes de você conseguir entender um conceito avançado. Não tem como você entender um conceito avançado do básico. E por mais que, por exemplo, você fale várias coisas, teve coisas que eu tive que sentir na pele. Falando de digital, né? Conta aí, conta alguma história aí, agora eu fiquei curioso. Essa, eu acho que eu já te falei, mas essa frase é uma frase que você fala muito, né? Que é... A galera que te trouxe até o ponto X não vai te levar até o ponto Y, falando, né, de colaboradores, de equipe e tudo mais. E essa é uma das maiores dores de quem tá no digital, né, essa questão da equipe, às vezes de criar essa equipe, de conseguir liderar. Muitos de nós que somos experts não somos gerenciadores de equipe, nós não somos gerentes, nada disso. E a gente se encontra nessa posição. E até eu entender essa frase, eu tive que passar na pele umas situações pra eu falar assim... Ah, entendi. Damasio tinha razão. Eu precisava realmente ter uma evolução aqui e algumas pessoas não estão prontas para esse momento de evolução dentro da equipe. Elas não vão ter como chegar ali necessariamente na rapidez que o meu negócio está andando. E aí a gente vai ter que ter uma evolução que vai acontecer. E isso é muito difícil, principalmente para uma professora, né? Que fala assim, não, eu vou ensinar e todo mundo vai aprender e tal. Só que às vezes as pessoas não estão a fim de aprender. E tá tudo bem. Aí tem outra coisa que você fala muito, né? Que a gente não pode querer mais do que o nosso cliente. É verdade. E essa daí, quando você realmente entende, você deixa passar os clientes. A pessoa tá falando, mas não sei. Você fala, então tá bom, então não tá na sua hora, tá bom? Isso. Quando tiver na sua hora, se tiver decidido, você vem conversar comigo, que eu com certeza vou te ajudar. E vem junto também, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar, né? Exatamente. Que eu gosto muito também, que ajuda a gente bastante a entender o momento do cliente. Porque senão você acaba querendo mais do que o seu cliente, você quase que faz por ele. E falando de cultura brasileira, né, principalmente para professores, às vezes é cobrado dos professores que eles façam pelos alunos. Uau. Né, tipo na escola... Isso é culturalmente errado, né? Pro próprio aluno é ruim, né? Não, e às vezes, assim, sendo muito sincero, eu já trabalhei em escola regular, os pais chegam falando pra você, meu filho tirou essa nota por quê? Você não deve ter ensinado direito. Meu Deus. Mas eu tenho uma turma com 30 alunos. Dá vontade de responder. É porque o pai e a mãe não prestam.
Mas não pode falar, né? Você sorri e fala, não sei o que foi que aconteceu. Mas você podia falar, por que você não pergunta para os outros 28 alunos que não tiraram? Que não tiraram essa nota. E essa situação, mas hoje a gente tem no Brasil uma situação muito até paternalista, vamos dizer assim, de tipo... É uma questão O mundo ficou maluco. Tipo, cara, eu tenho 37 anos. Na minha época, se eu fosse mal, cara, eu apanhava em casa. A verdade é essa, entendeu? Não tinha história. Uhum. Cara, eu tirava nota... Meu Deus do céu. Tirava nota ruim. Falava, mas mãe, todo mundo foi mal. Aí ela, e o Sasha? Sasha era um amigo meu. Ainda é, um grande amigo até hoje. Mas o garoto é muito inteligente, cara. O cara era toda a turma tem esse, né? Sempre ia melhor. Eu falei, não, mãe, o Sasha foi bem. Então você pode ir bem também. Minha avó, meu Deus do céu. Cara, era muita loucura, cara. Porque a cobrança... Mas é o certo, porque a cobrança era em mim. Porque se alguém conseguiu, eu também deveria conseguir. E hoje é o contrário. Se o filhinho vai mal, a mãe vai lá brigar com o colégio. Ai, a professora tá achando que é quem pra poder dar uma nota baixa pro meu filho. Que loucura, né? É uma loucura. E é um conceito cultural que eu não vejo, por exemplo, no Canadá. Que é um conceito de... o professor, ele pode sim, a gente vai investigar o que aconteceu, pode sim ser necessário que ele se desenvolva. Porém... Se a gente tá vendo que tudo tá funcionando normal com todos os alunos, a gente tem 1 ou 2 que está fora daquela curva, a gente sabe que o problema não está no professor. Então não é o professor que vai ser... Porque é literalmente uma questão de analisar os dados e ver os números. Isso. E é isso, sabe? Então, realmente tem muita coisa que muda depois que você vai morar no exterior. De inverter a polaridade e falar assim, olha, entre todos esses alunos, eles têm um ponto em comum que é o professor. Um ponto diferente entre eles, assim... São os pais. Seria massa isso também, né? Não sei se é adequado. Não, e assim, eu entendo, não quero deixar bem claro aqui pra toda mãe e todo pai, eu entendo o desafio que é lidar com uma criança, muitas vezes a criança está num momento difícil, o pai tá fazendo o seu melhor, a mãe tá fazendo o seu melhor, e acontece e tá tendo uma revolução ali, talvez emocional, talvez de estudos, várias coisas. São várias coisas que acontecem, a gente tem que trabalhar no ser humano como um todo, é a parte da psicologia. Isso. Mas não adianta apontar o dedo, né, pra uma pessoa só. Se quiser apontar, aponta pro sistema. Exato. Porque eu entendo isso. Tem um cara que eu admiro muito, o Alex Charfen, ele fala que se a sua escola diz que o seu filho tem um problema, na verdade o problema é o modelo escolar. E realmente, se você for olhar o carro de hoje e o carro de 100 anos atrás, nem parece ser a mesma coisa. Uhum. Se você for olhar as casas de hoje, as casas de 100 anos atrás, não parece ser a mesma coisa. O computador de hoje, o computador de 100 anos atrás, tinha computador? Não, acho que 100 anos atrás então, não. Beleza. O salto é muito grande. Mas se você olhar a escola hoje, a escola 100 anos atrás, ela é muito parecida. Exato. E é isso que a gente está trazendo no digital, né? Essa disruptura de como que as pessoas aprendem. Uhum. E as pessoas ainda têm um certo receio de como isso vai funcionar para elas, sem entender que necessariamente a obrigação de estar sentado num lugar, ir para um lugar físico e estar com o professor na sua frente não é o que te fez aprender. Quantas vezes você não sentou numa sala de aula, o professor tava falando, e quando terminou a aula, você falou, cara, eu não tenho a menor ideia. Eu nem tava aqui. Eu tava pensando em outra coisa. E todo mundo já passou por isso. Cara. E se você entende esse conceito, você fala, entendi. Então, quem na verdade tem que estar ativamente aprendendo sou eu. Sim, é você. Exato. Então, o formato de eu estar fisicamente num lugar ou estar olhando num computador não vai fazer tanta diferença, contanto que eu esteja realmente interessado naquele conteúdo e esteja ativamente aprendendo com aquilo. Isso vale para qualquer assunto, seja inglês, negócios, cursos digitais, o que seja. A gente tá presencialmente, às vezes, tem um valor emocional, tem um valor, né, de contato e tudo mais. E tem uma outra coisa também. Mas a gente consegue aprender tudo que a gente quiser, mesmo estando um pouquinho distante. Com certeza. Entendeu? E cara, 2020 foi o ano que a vovó foi pro Zoom. Não então, é? As barreiras acabaram. Então, hoje, e isso é muito mágico, porque antes a gente era limitado ao melhor professor da nossa cidadezinha. Uhum. E agora a gente pode ter literalmente o melhor professor em tudo do mundo. E, cara, normalmente por valores acessíveis. Exato. Então a gente tá vivendo uma época que é muito mágica, né? E isso se que a gente tá vivendo é muito único. Tanto você quanto eu, se fosse pra gente só atender presencialmente, o preço seria exorbitante. Uhum. E hoje a gente consegue, com os formatos que a gente monta no digital, a gente consegue dar esse acesso a muito mais pessoas. E sendo pago. E sendo pago de forma justa. Normalmente as pessoas escolhem uma coisa ou outra. Ou atender as pessoas
de uma forma mais abundante, ou ser pago e ser mais restrito, efeito celebridade, ser inalcançável, inatingível. O digital, ele permite equilibrar essa coisa. Você conseguir acessar um número muito grande de pessoas por um ticket menor e um número menor de pessoas por um ticket maior, e você espalhar sua bênção de forma quase que self-service do quanto que a pessoa quer. Fora o efeito Robin Hood que você sempre fala, né? Conta pra eles, vai. Então, o efeito Robin Hood é maravilhoso, gente. É assim, basicamente, quando você tá assistindo aqui o Damásio gratuitamente no YouTube, a gente tá praticando aqui o efeito Robin Hood. A gente tá compartilhando o nosso conhecimento de forma gratuita com você, porque tem outras pessoas que Mas estão é de graça pra eles. Ali, mas pra mim exato. não é não. Porque, ó, essas coisas aqui, ó, microfone e telão e cadeira pro meu próximo convidado do próximo episódio ali e café e 1, 2, 3 câmeras e luz e seres humanos ali pra fazer isso tudo funcionar. Tamo junto, time. Valeu, Antônio. Cara, não é de graça pra mim. Não. Não é de graça pra você, que tem poucos dias no Brasil. Você vai ficar quantos dias dessa vez? Vou ficar mais ou menos 18 dias. Beleza, cara, tá aqui. Exato. Então, pra mim não é de graça, pra você não é de graça. Pra você que tá assistindo no YouTube, é de graça. Só que pra isso tá acontecendo, a gente tem clientes incríveis, maravilhosos, que entendem que eles estão nos pagando, a gente está oferecendo o serviço pra eles de uma forma incrível, eles já têm uma entrega maravilhosa. E, ao mesmo tempo, eles estão fazendo um bem para a humanidade, porque esse pagamento permite que a gente continue esse efeito Robin Hood para as pessoas que não têm a possibilidade, aí voltando no início da nossa conversa, que começaram de um ponto desigual. É isso. E elas por algum motivo da vida. Tentar ganhar ali aquele espaço, né? Começaram no menos 15, precisam voltar pro zero. É isso que a gente tá fazendo aqui. O Robin Hood, ele rouba dos ricos para entregar pros pobres. A gente não rouba de ninguém, mas a gente é pago largamente e abundantemente por quem pode pagar, e com isso a gente consegue levar o nosso conteúdo, a nossa informação para quem não pode. Isso é justo e é bonito. Esse episódio do VDcast é um oferecimento de eu mesmo. Então entra em victordamasi.com.br, compra tudo, porque você tá bancando esse programa, se isso faz sentido para você. Ou se algum momento da sua jornada você acordar e perceber que com a minha ajuda você pode ir melhor do que sem a minha ajuda, entra lá em victordamasi.com.br/mentoria e faz a sua aplicação. Adorei isso. Agora eu sou patrocinador do meu próprio podcast. O que você acha? Não, eu acho que é perfeito, porque é a verdade. Eu gostei disso. Não é? Como é que fala? Um patrocinador eu mesmo. Patrocinador eu mesmo. Eu que me patrocino. Gostei. Mas eu vejo isso dessa forma. E isso é muito lindo e muito poderoso, porque quanto mais você vende, mais você pode oferecer de graça. E quanto mais você lucra, mais você pode doar para quem precisa também, né? Nossa, isso é muito verdade. E a gente percebe esse pensamento como, às vezes, a gente tá na luta ali de conquistar o nosso mínimo, na nossa mínima dignidade aqui no Brasil. A gente percebe que, às vezes, é difícil de a gente ter um pensamento de abundância. E a gente fica no restrito de, tipo, não vai dar, a tampa do iogurte vai rasgar, meu Deus, o que será que vai acontecer de errado dessa vez, entendeu? Qual é a surpresinha que tá ali? E, no fundo, depois que você consegue criar essa estabilidade pra você e estando no exterior, você tem uma estabilidade que é do país em si, que é uma tranquilidade de você viver, que tira esse nível de estresse, você consegue realmente olhar e falar assim, dá pra ter abundância pra todo mundo, dá pra todo mundo ter o mínimo necessário, ter dignidade de viver, ter todas essas coisas, e a gente ainda tem uma sociedade que assim, vamos dizer assim, se abraça, que as pessoas se apoiam, né? Quando a gente fala do efeito Robin Hood no digital, isso é uma coisa que acontece no Canadá, falando de saúde pública, educação pública. As pessoas que recebem muito bem, pagam muito imposto lá no Canadá. Não é pouco, não. Mas quando a gente olha pro lado, cara, vale a pena, né? Tem resultado esse imposto. Esse imposto traz ali muita igualdade, muita qualidade de vida, que, né, quem tá de fora olha e fala assim, é gratuito. Sempre tem alguém pra falar quando a gente fala, a saúde é gratuita, a educação é gratuita. Você está pagando impostos. Sim. Mas no Brasil eu também pago impostos e eu não ainda recebi. tem que pagar de novo a conta. E lá eu não preciso fazer o pagamento duplo dessa conta. Que coisa, né? Que doideira. É um dos conceitos que eu acho que demora pra cair a ficha. E a gente fica muito, às vezes, pensando, eu não queria estar pagando pra fulano estar usufruindo de XYZ. Eu não queria estar pagando imposto pra pessoa X estar tendo saúde, whatever, pública. Ok, você tá no seu direito de ter a sua opinião, tá tudo bem. Mas por que a gente não ia querer uma sociedade mais saudável?
Pessoas mais saudáveis dão, inclusive, menos custo. É verdade, para a própria sociedade. Porque elas estão saudáveis. Então, se a gente criar um ciclo de saúde, criar um ciclo virtuoso, não vicioso, né? Se a gente cria esse círculo virtuoso das coisas estarem sempre sendo positivas, só melhora, gente, é só pra cima. Mas se a gente fica preso ali naquele mesmo escopo o tempo todo, a gente acaba, às vezes, indo pelo ralo mesmo. Que massa, cara. E Gi, você já gravou o VDcast comigo antes, só que a gente gravou numa realidade diferente, né? Quando que foi? Cara, eu não tenho 100% de certeza se foi final do ano passado ou final de 2021. Eu acho que foi final de 2021. O tempo corre diferente no digital, né? É difícil de saber, né? A gente tava falando, né? Cada ano é como se fosse ano de cachorro, né? Vale por 7. Conta muito mais. Mas me fala, de lá pra cá, o que mudou? Porque no final desse episódio eu vou colocar lá o link, quem estiver assistindo no YouTube, quem estiver ouvindo no podcast, lá no VDcast, lá no Spotify ou qualquer outra coisa, vai pro YouTube porque tem vídeo, a gente tá aqui, estamos aqui, né? Então, o que mudou de lá pra cá? Vou botar o link no YouTube pra quem quiser assistir, quem estiver assistindo no Spotify pode procurar também, porque a gente fez uma conversa completamente diferente dessa, né? Foi bem diferente. Interessante, cara. Eu acho que na época, eu tinha acabado de me mudar pra minha casa, né? Então, por isso que eu acho que foi final de 2021. E olha que loucura, né? No Brasil, assim, o quanto eu sofri... Você tava no Canadá, eu tava no Brasil. A gente fez pelo... Isso, a gente fez pelo Zoom. Programa. Não foi nem Zoom, eu acho, né? Foi um programa. Foi o lance lá que eu usava. Isso, pra fazer o podcast online. E, assim, não tinha como, eu não ia vir pro Brasil. Anyways, né? Tinha muitas situações ali. E eu lembro de eu pensando naquele momento, cara, no Brasil foi tão sofrido pra comprar um apartamento, minha casa, minha vida. E aqui eu estou comprando uma casa. Uau! Tipo, é uma casa, sabe? E eu nunca pensei que eu poderia ter uma casa no Brasil. E agora eu tenho uma casa no Canadá. É muito... sabe? Você fica assim... Como que isso aconteceu em 6 anos? E aí eu fico pensando, cara... Imagina os próximos 6. Que loucura que não vai ser. Graças a Deus. Deus é bom. E me fala, o que você imagina pros próximos 6 então, Gi? Eu tô nesse exercício. Porque uma das coisas que é difícil quando você criou a realidade que você gostaria de viver é falar, beleza, qual que é o próximo passo para além dessa realidade? Eu tô praticando muito agora pensar em quais são as minhas prioridades, quais são as coisas que realmente importam para mim, para que eu possa expandir elas. Então, para mim, os próximos 6 anos são muito sobre entender essas coisas, os meus hobbies, me dedicar mais a tempo livre, a me conhecer, coisas que eu não tinha oportunidade de fazer aqui no Brasil, para que eu continue tendo meu trabalho, ajudando várias pessoas e sendo cada vez mais uma pessoa completamente, 100% feliz, que não está só ali atrás do dinheiro, conseguindo um resultado, porque muito, para mim, para além do dinheiro. Isso. O dinheiro, ele ajuda a gente a chegar num momento de estabilidade, ele é extremamente necessário, já passei tanto perrengue financeiro, não vou entrar no mérito, mas a gente sabe que quando não tem, é a única coisa que a gente consegue pensar. Total. Mas você já ouviu essa metáfora do Jim Graziosi? Acho que não. Ele fala que dinheiro é igual ao oxigênio. Você tava pensando no oxigênio? Não. Porque tem um montão aqui. Mas se a gente perder aqui a fonte, a gente só consegue pensar nisso, né? Sim. Então, se você não tem o dinheiro, você só vai pensar nele. Mas quando você tem a abundância, ele não é mais um assunto. E aí você flui, né? É aí que a vida começa, né? Exatamente. Aí você tem a verdadeira oportunidade de se conhecer, de se explorar, de, né, crescer. Então eu quero continuar crescendo meu negócio, lógico. Eu quero continuar atendendo muitas pessoas, ajudando mais pessoas ainda a realizarem esse sonho de morar fora. Sendo muito específica, morar fora não é pra qualquer pessoa. Não estou falando isso dizendo que você não pode ir, mas você tem que estar pronto pro desafio. Tem muito perrengue, tem muita coisa que precisa ser feita. O inglês vai fazer diferença se você vai pra um país falando de língua inglesa. É impactante. Das oportunidades que você vai ter, da capacidade de você ganhar dinheiro, da velocidade que a sua vida vai evoluir, mas não é pra qualquer um, porque tem gente que não tá afim de pagar esse preço. Não é porque, não, você não é isso. É que se você tiver afim de pagar o preço, vai valer a pena. Mas você tem que estar afim mesmo, porque não é pagar um preço, ai meu Deus, tá um pouquinho desconfortável. Tem dia que tá muito desconfortável. Tá menos 30, tá a neve caindo lá fora, você tem que sair pra trabalhar, são 2 empregos, você ficou atolado na neve, tem um monte de coisa acontecendo e você precisa encarar porque todo dia tem que estar ali.
E é difícil, mas vale muito a pena. Então eu quero continuar ajudando as pessoas que têm esse sonho, porque pra mim mudou minha vida completamente. Eu entendo quem consegue ver o valor de mudar a vida completamente assim e tem esse interesse. E eu entendo também que tem gente que nunca vai querer morar fora e tá tudo bem, porque cada um é cada um. E ao mesmo tempo eu quero estar investindo em mim, entendeu? Então é manter esse equilíbrio de verdade, né? De vida e trabalho. E ser feliz. E ser feliz. Que massa. Onde é que a galera pode acompanhar você nessa jornada? Cara, todo mundo pode me procurar. Se jogar na internet Giovana Barino, vai achar os meus perfis. Mas a gente também tá no Casal Nerd no Canadá, né? Que é o @oficial. Casal Nerd no Canadá. No Instagram, tá no TikTok. Tem o canal do YouTube também. Então tem muita coisa lá. Tem muita informação gratuita. Tem muitos detalhes. E em breve nosso blog volta ao ar aí. Que ele tá um pouquinho fora de ar. A gente tá trocando algumas coisas, mas volta ao ar, que é o www.casalnerdcanadá.com.br. Que massa. Por fim, última pergunta, posso? Lógico. A mesma que eu te fiz lá no último VDcast. Se você pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que você diria? Eu diria para as pessoas que elas precisam de apoio e orientação nessa jornada que é muito solitária. Ser empreendedor, por mais que você tenha apoio da sua família, que às vezes já é difícil de você ter, as pessoas que podem estar te dando apoio, amigos e família, etc., muitas vezes eles não fizeram esse processo, eles não fizeram essa jornada. E a gente está dando passos, literalmente, sem ver o chão. A gente não sabe o que é certo, o que pode vir a acontecer, aonde que a gente pode tropeçar. E quando a gente tem uma orientação específica, a gente consegue caminhar muito mais rápido. Eu tenho certeza que eu não teria aproveitado o boom que foi em 2021 se eu não tivesse entrado na mentoria em 2020. E fez toda a diferença no meu negócio. Fez o meu negócio realmente ser viável. E hoje eu colho esses frutos muito tranquilamente. Então, ter esse apoio, ter essa rede de apoio, a galera toda que eu conheci na mentoria, né? Que a gente sabe que quando o negócio aperta, a gente já pergunta lá, alguém salva, levanta a mão, salva a gente. É ambiência, né? Nunca mais tá sozinho. Exatamente. Você se sente muito mais amparado. E dá uma confiança que não importa o desafio que acontecer, eu sei que vai ter alguém ali que já passou por isso ou perto disso e vai conseguir me orientar mais ou menos um caminho para eu ir tateando ali e descobrir onde que eu conserto a situação. Que massa, gente. Obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição, por compartilhar um pouco da sua história e todos os seus ensinamentos. E eu tenho certeza que as pessoas que vão conhecer você aqui vão se inspirar na sua história e em quem você é. Eu que fico muito feliz de estar aqui, quero agradecer, é o segundo convite, né, então quero agradecer a gente ter esse momento pessoalmente ainda por cima. Sim, bem melhor, né? Nossa, muito, muito legal e toda essa estrutura tá sendo um momento aqui pra mim. Então, muito obrigada e quero agradecer a todo mundo que assistiu, que escutou, que tá interessado e pensa nisso no futuro, entra em contato lá, vamos conversar, eu tô aqui pra te apoiar. Que orgulho dela fazendo CTA no final, muito bom, maravilhoso. A gente aprende, assim. Muito bom, parabéns. Que massa. E se você estiver assistindo no YouTube, clica aí pra ver o episódio anterior e ver o quanto que ela mudou nesse curto espaço de tempo. Perceba, o tempo passa igual pra todas as pessoas, mas como você usa esse seu tempo, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu sucesso e também pra sua família. Então seja intencional com o seu tempo também. Clica aí pra ver o quanto que ela evoluiu nesse tempo. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.